Hello, everybody! Olá, bem-vindos! Eu sou a Teacher Victoria e bem-vindos ao canal da You aqui no YouTube. E hoje a gente vai ter uma aula sobre New York City. Então, a nossa escola U Dynamic online, 24 horas, a gente ensina 15 idiomas e a gente tem um curso específico para inglês para viagem. Então, se tu está pensando em viajar, está querendo retomar o teu inglês ou então aprender palavras específicas e frases específicas para viagem, entre em contato com a gente para saber mais sobre o nosso curso, tá bem? Hoje eu vou dar algumas dicas, vou ensinar algumas pronúncias, algumas palavrinhas-chave, algumas frases-chave, focando numa viagem para New York City, certo? Focando numa viagem para Nova York. Então, welcome. Let's go. Vamos lá. Bom, eu quero começar com os apelidos, né, de New York City. Então, New York City é cidade de Nova York, em inglês, como a gente pronuncia, né? New York City. New, com som de U mesmo, né? New York City. Então, New York City, Nova York, tem dois apelidos, né? Um que é The City That Never Sleeps, The City That Never Sleeps, que é a cidade que nunca dorme. Ou seja, porque Nova York literalmente nunca dorme, tem coisas abertas 24 horas por dia, assim como a nossa escola U Dynamic. E também ela é conhecida como The Big Apple. The Big Apple, que é, traduzindo, a grande maçã, né? E tem uma história curiosa da razão por para esse apelido, né? Um pouco é porque Nova York é tão grande, então the big, né? A grande, mas em relação à Apple, a maçã, por que ela é conhecida como a grande maçã, né? Então, lá no começo do século XX, era muito comum nos Estados Unidos eles fazerem corridas de cavalo. Então, nessas corridas, eles davam aos cavalos ganhadores maçãs. E Nova York era a cidade que pagava melhor, pagava os melhores prêmios para as corridas de cavalo. Então, eles começaram a chamar ela de a cidade da grande maçã, ou seja, o prêmio grande, a grande maçã. Então, por isso ficou conhecida como The Big Apple, certo? Então, se vocês estiverem pensando em viajar para The Big Apple, agora vocês já sabem essa informação. Certo, então agora alguns landmarks. Então, o que são landmarks? São marcos turísticos, são aqueles pontos turísticos que representam a cidade ou o país que vocês, quando vocês vão visitar, vocês têm que ir lá tirar uma foto, pelo menos a primeira vez, né? Então a gente chama landmark, landmark, ou então no plural landmarks, certo? E bom, a nossa mais famosa, eu acho que é a que mais representa New York, que é a Statue of Liberty. A nossa Estátua da Liberdade, Statue of Liberty. Então, aqui a gente já observa algumas coisas interessantes sobre a pronúncia do inglês, que é o S começando, statue, e o T aqui no meio da palavra, ele acaba sempre sendo suavizado. Então, ele não tem som de T, liberty, e sim um som de R, um som de R, R, liberty, liberty, né? Isso no inglês americano. E um outro apelido que também a Estátua da Liberdade também tem apelido, assim como a cidade de Nova York, ela é chamada de Lady Liberty, ou seja, a Senhora Liberdade, né? Lady Liberty ou Statue of Liberty. E o nosso próximo landmark aqui do lado é o Empire State Building. Empire State Building, ou seja, o prédio, building é a palavra para prédio, né? Do Empire State, que também é um marco na cidade de Nova York, um landmark, né? E agora vocês já sabem pronunciar. E aqui algumas outras landmarks, então nós temos a Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge, que é a ponte do Brooklyn, né? Então, bridge é a palavra que significa ponte. E essa Brooklyn Bridge, ela literalmente é a ponte do Brooklyn. Ela liga o Brooklyn a Manhattan, né? E aqui do lado a gente tem a Times Square. Times Square. E aqui também tem uma coisa interessante, a gente pode observar na pronúncia do inglês,
E quando a gente tem uma palavra que termina com um som de consoante forte, como times, que termina com o som do S, e a próxima palavra começa com o mesmo som, square, também tem som de S, um desses sons a gente pode retirar. Então, a gente não fala Times Square, z, né, com 2 S's, a gente fala Times Square, um S só ali no meio, né? Que é a praça da Times. Então, square é a palavra para praça, né? Times Square, que é ali um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York, onde tem a contagem regressiva no Ano Novo e tudo mais, a Times Square e a Brooklyn Bridge, né? Bom, então agora a gente vai ver também o Central Park, que também é um landmark da cidade, né? Central Park, que é o parque, né? Central Park. E aqui do lado a gente tem a Grand Central Station. Grand Central Station, que é a estação central, né? Todos esses landmarks a gente tem que visitar pelo menos uma vez visitando Nova York e tirar uma foto lá, né? Ok, então agora vamos falar um pouquinho sobre transportation. Transportation. E, gente, uma dica aqui, todas essas palavras que eu tô falando em voz alta, em inglês, eu recomendo que você que está assistindo aí em casa, repita em voz alta. Isso é uma coisa que nos faz muita falta. Quando a gente está estudando sozinhos, ou até mesmo se a gente faz algum curso, mas a gente não faz aula todos os dias, né? No nosso momento que a gente não está tendo aula, né? No intervalo entre as aulas, a gente precisa estudar, né? O estudo é importantíssimo para chegar à fluência, né? Então, esse estudo, ele deve contemplar os 4 pilares da língua, né? O listening, que é a audição, speaking, que é a fala, writing, que é a escrita, e reading, que é a leitura. Então, se vocês estão estudando muito focando só em escrita, leitura, writing, reading, e não estão focando muito no speaking, cuidado, tá? Ah, como é que eu vou praticar meu speaking? Essa aqui é uma maneira, vocês vão ouvir, listening, né? Praticar o listening e repetir em voz alta. Então, se vocês criarem o hábito de todos os dias falarem coisas em inglês em voz alta, vocês vão cada vez mais se acostumar com a língua e não vai ser tão difícil assim na hora que chegar e tiver que falar mesmo inglês, se você está indo viajar e tudo mais, né? Então, isso é uma dica da teacher, tá? Que eu recomendo fortemente nos estudos de vocês. Então, repitam tudo que eu estou falando em voz alta. Transportation, certo? Bom, então aqui eu coloquei os 3 principais tipos de transportation em New York, né? O primeiro é taxi, que é uma palavra que a gente conhece, né? Taxi, né? Depois a gente tem um bus, e também a gente vai ter o subway, que é o metrô, né? Então, taxi, um táxi, bus, o ônibus, e subway, o metrô, certo? Bom, então agora a gente vai ver umas frases-chave para quando a gente está pegando um táxi, né? É muito comum a gente estar viajando e chega lá no aeroporto, precisa pegar um táxi para chegar no nosso hotel, né? Então aqui tem algumas transportation sentences, algumas frases-chave que vocês podem aprender para pegar o táxi, né? Então a primeira é, let's repeat, vamos repetir comigo. Can you take me to the airport, please? Can you take me to the airport, please? Então, você pode me levar ao aeroporto, por favor, né? Isso aqui é muito importante, o please no final, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos. Em inglês, quando a gente está viajando, em qualquer lugar que a gente, né, nos Estados Unidos ou na Europa, que a gente vai viajar, que a gente vai falar inglês, comunicar em inglês, usem muito todas as niceties, né? Que são aquelas palavras de boa educação, de polidez, né? Please, excuse me, sorry, thank you, né? Tudo que a gente for falar, for pedir, for perguntar, coloca ali um please, pelo menos, né? Porque assim a gente vai tirar o melhor das pessoas, a gente vai
aquela pessoa está vendo que a gente está tentando falar, está sendo educada, então as pessoas vão nos ajudar e vai ficar tudo bem, tá? Então, can you take me to the airport, please? Se a gente está chegando no taxista, a gente pode falar isso, né? E aqui, esse airport, a gente pode mudar por outras palavras e continuar a mesma frase, só que fazendo perguntas diferentes. Por exemplo, digamos que eu já esteja no airport e eu queira chegar no hotel. Então, can you take me to the hotel, please? Ou então, se eu tenho o nome do hotel, eu posso dizer, can you take me to the Ritz Hotel, please, né? Então, eu falo o nome do hotel ali. Então, can you take me to the blá, 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 please? A gente pode usar para pedir para ir em qualquer lugar, né? E aqui a segunda pergunta, bastante importante a gente saber. How much is the ride? How much is the ride? Então, how much é a expressão quanto custa, qual o valor, né? E the ride é a corrida. Então, a gente vai perguntar para o taxista, how much is the ride, né? E aí, já vem uma outra dica para entender a resposta, a gente tem que estar bem dos numbers. Então, a gente sempre vai precisar entender e falar números quando a gente viaja. Porque é o valor das coisas, é o número do nosso voo, é o número do hotel, é um número de telefone, talvez, que a gente tenha que pegar, um endereço, né? A gente precisa entender e falar números. Então, isso é uma dica. Sempre pratiquem os números antes de viajar para ter certeza que está tudo certo ali, né? Bom, então, let's move on. Aqui já a gente conseguiu pegar o nosso táxi, a gente chegou no nosso hotel, né? E aqui uma frase importante, a gente chega ali no nosso check-in counter, né? E vai falar, I have a reservation. Então, a gente chega na recepção, né? Na front desk, na recepção, e fala, I have a reservation. Então, eu tenho uma reserva. Cuidado aqui com o som do R no começo das frases. Como essa palavra reservation é bem parecida com reserva, o começo dela é igual, né? Em português, a gente tem uma tendência a querer falar reservation. Reservation, com o som do R em português, tá? Mas busquem falar o som correto do R, que é aquele R enrolado, R, né? Que é o R do inglês, é o R retroflexo que a gente chama. Então, é o mesmo som quando a gente fala aqui no interior, porta, porteira, portão, reservation, né? Ele é mais enroladinho. Bom, então aqui a gente tem também algumas frases importantes chegando no hotel. É sempre bom saber, né, a hora do check-out. Então, what is the check-out time? What is the check-out time? Né? E aqui eu vou chamar atenção para esse T no final de what que eu não ouço. Então, cuidem para não aumentarem as palavras no final. Isso é uma tendência que nós brasileiros temos, né? De falar what. Esse ti simplesmente não existe no final. É uma palavra curta. What? What is the checkout time? What is the checkout time? Então, que horas é o checkout, né? Muito importante cuidar com a hora do checkout, porque não tem, fora do Brasil, né? Em geral, não tem assim o jeitinho, não tem uma hora aqui, uma hora ali, mais 10 minutos. Se passar da hora do checkout, a gente vai ter que pagar, né? Mais uma diária. Ninguém quer isso, a não ser que vai ficar, né? E uma outra pergunta que eu acho importante saber também, que é what is the Wi-Fi password? What is... Então, aqui esse T, ele fica suavizado, que nem a gente viu lá no comecinho com Liberty. What is the Wi-Fi password? Qual a senha do Wi-Fi? Importante. Então, password é a palavra para senha, né? Certo, gente? Bom, então aqui a gente já chegou no nosso hotel, a gente já deixou nossas bags, né? As nossas suitcases, nossas malas. E a gente saiu para dar uma volta para fazer um pouquinho de shopping.
Então, compras. Vou falar um pouquinho de compras. Aqui eu coloquei uma imagem da Macy's, né? Que é uma loja de departamento lá de Nova York, dos Estados Unidos, né? Mas que tem em Nova York, bastante famosa, bem enorme, cheia de coisas. E queria começar falando sobre a palavra shopping, que nós temos essa palavra em português, que significa o lugar onde nós vamos, que tem várias lojas e uma praça de alimentação e cinema. Nós vamos ao shopping, né? Shopping para nós é um substantivo. Em inglês, eles não falam shopping para falar do lugar que vai às compras. Esse lugar é chamado de mall, né? Mall. Ou então, shopping mall. Às vezes a gente pode ver shopping mall, mas nunca shopping sozinho, né? Porque shopping sozinho, a palavra shopping sozinho em inglês, é o ato de fazer compras. Então, eu gosto de fazer compras, I like to go shopping. Eu gosto de ir fazer compras, né? I want to go shopping. Eu quero ir fazer compras. Então, não confundir. Quando a gente quer falar do lugar shopping, a gente fala mall, ok? Very good. Então, aqui eu tenho a nossa pergunta. Where is the mall? Onde fica o shopping? Where is the mall, please? Where is é uma estrutura que a gente pode usar para perguntar onde está qualquer coisa. Então, where is the restaurant? Onde fica o restaurante? Where is the supermarket? Onde está o supermercado? Where is the bathroom? Onde está o banheiro, né? A próxima pergunta, então, a gente já aprendeu o how much, ali falando do how much is the ride, do táxi, né? Então, quanto custa isto? How much is this? Então, this é o nosso pronome demonstrativo este ou isto, uma coisa que está perto de mim. Então, eu posso mostrar how much is this? How much is this, né? Pego ali, escolho uma camisa, escolho um vestido, qualquer coisa. How much is this? Quanto custa? E aí a gente tem que saber entender os números para ouvir e entender o valor, né? E depois eu coloquei também uma outra frase-chave que é I'm looking for a t-shirt. I'm looking for a t-shirt, né? Que é eu estou procurando uma camiseta. Então, quando a gente chega numa loja e a gente quer alguma coisa específica, a gente usa essa estrutura de frase. I'm looking for... E aí a gente fala alguma coisa. Então, estou procurando uma camiseta, t-shirt. I'm looking for a dress. Estou procurando um vestido. I'm looking for a coat. Estou procurando um casaco. I'm looking for shoes. Estou procurando sapatos. Então, qualquer coisa que vocês estiverem procurando, vocês podem usar essa estrutura de frase, né? E uma outra dica aqui para nós brasileiros que a gente aprendeu a falar errado, a gente tem o costume de falar errado, que é essa palavra aqui que a gente fala t-shirt no Brasil. Ah, uma t-shirt, que não fala de camiseta, né? Em inglês, a sílaba tônica, ou seja, a parte mais forte da palavra é no T. T-shirt. T-shirt. Ok? Very good. Vocês estão repetindo? Let's repeat. Muito bem, gente. Então, por hoje é isso. Claro que isso foi uma passada muito rápida, muito por cima, né? Mas acho que já deu para aprender várias frases-chave que, se vocês praticarem, como eu falei ali, todos os dias lendo em voz alta, repetindo em voz alta, vocês vão estar lá na viagem e vão lembrar da teacher e vão lembrar dessas frases e vão conseguir se virar. E esse é o nosso objetivo aqui na escola. A gente oferece cursos, né, que realmente proporcionam essa criação do inglês, né? Esse desenvolvimento da comunicação, né? Então, vocês vão se sentir confiantes para chegar lá em New York e falar inglês, speak English, ok, gente? Bom, então, por hoje era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada por assistirem a nossa aula. Thank you very much for watching our class. E vejo vocês na próxima, ok? Bye, bye!